Digam os seus nomes. Orlando. Acho que minha pergunta tem um pouco a ver com esse final da sua exposição, Grespan, que é essa relação do fictício, que eu me interesso bastante. Quando estamos lá no grupo de estudo, nós estamos lendo a primeira parte do Capital, o primeiro tomo, né? E vez ou outra a gente vê menções assim, religiosas, né? Vê já na primeiro capítulo mesmo do fetichismo, né? Você tem toda uma menção por vezes de um caráter quase que da área da teologia incorporada a principalmente a forma dinheiro, né? Então eu queria saber um pouco mais assim se existe uma articulação diferente disso no primeiro e no terceiro, ou se isso se mantém, né? E uma segunda pergunta é mais uma curiosidade com relação a essas obras da Mega, né? Eu já ouvi falar que atualmente tem escritos de tecnologia e ciência que ainda estão sendo incorporados. Eu queria saber se você já sabe se existem traduções para o inglês disso, se ainda estão no alemão, ou coisa assim. A segunda. Boa tarde, meu nome é Rafael Padial. Eu faço doutorado em filosofia na Unicamp, estudando o Capital. Queria, antes de tudo... Oi? Com quem que você está estudando? Com o Benoit. Com... Queria parabenizar o professor pela exposição. O professor não tratou uma questão que de fato não era tema desse encontro, mas acho que é muito rico e é uma questão-chave na sua livre docência, que é a questão da relação. Inclusive, acho que talvez por isso você usou aqui ainda usou duas formas, né? Modo de exposição e modo de apresentação. E ali o senhor trabalha no livro uma questão que é interessante, que é o problema de uma certa dubiedade, às vezes, do Marx no uso desses dois conceitos de Darstellung e Vorstellung. Eu também, toda vez que eu li aquilo, eu ficava, mas que raios, né? O Marx define o modo de exposição como Darstellungsweise, e, no entanto, já no capítulo 1 ele usa de uma forma assim, muito livre, né? Às vezes para representação, às vezes para exposição, às vezes para apresentação. Enfim, eu queria que você, se possível, comentasse um pouco essas diferenças. Por Marx, se você acha que tem uma definição mais clara para ele, assim, ou mais definitiva, do que seria vinculado com a dialética, ou com o que ele pretende no livro. Acho que essa é a primeira questão. Mas depois eu queria também fazer um comentário que talvez possa ser pertinente para a discussão. É interessante notar, no livro segundo da Estética do Hegel, ele chega a usar a questão de Vorstellungsweise, né, como um modo de representação, principalmente vinculado a formas de pensamento, né, ou de funcionamento da arte mítica, né, e da religião. Uma forma assim, de um pensamento imagético, mas em certo sentido pré-ocidental. O que eu acho que é interessante é que a gente sempre trabalha com essas traduções possíveis, né, de modo de exposição, modo de representação, modo de apresentação. Mas, no entanto, se a gente para pensar um pouco nos problemas do pensamento mítico, surge uma questão que é um certo modo de presentificação, né, um modo de acontecimento. Acho que é uma questão interessante até para alguns filósofos que vão pensar essa relação de natureza e apropriação da natureza, né? Filósofo problemático, né, como Heidegger, desenvolve bastante essa questão e pensa nessa questão de um acontecimento, né, de uma presentificação da natureza, do ponto de vista de um pensamento mítico, pré-ocidental.
A questão um pouco que eu coloco é assim, em que medida será que o Marx também ele não deixava essa dubiedade, porque era uma dubiedade presente um certo conjunto de pensamento que existia na época dele, como dos próprios românticos, né? Wagner, uma questão de uma obra de arte total, uma coisa que não é nem uma representação, não é nem uma apresentação, mas é um acontecimento, né? Uma presentificação de alguma coisa, como poderia ter existido numa sociedade pré-ocidental. Em que medida será que essa dubiedade, o Marx também não é de propósito? Será que ele não fecha realmente em Darstellungsweise e deixa aberto, até pensando numa certa leitura do Capital enquanto programática, né? Enquanto um programa revolucionário, o Capital enquanto um acontecimento? Marx não teria terminado o Capital, inclusive porque ele esperava a revolução. Inclusive porque ele esperava que o Capital fosse escrito pela história junto com a classe trabalhadora como um acontecimento, como um certo rito, né? Um certo rito mítico-poético, assim. Então, em que medida também essa dubiedade que ele não joga também não permite uma comunidade com o pensamento da época meio romântico, que acho que talvez essa reflexão possa trazer também uma luz interessante para a problemática desses dois termos. Boa tarde, meu nome é Douglas, sou doutorando do Departamento de Filosofia daqui da Universidade de São Paulo. Eu ia perguntar uma coisa sobre essa relação entre valor e preço. Eu ia perguntar se no caso, a sua interpretação no caso do Capital distingue assim, desses autores desde o Clima, esse pessoal do sistema único temporal, que vê uma relação de transformação do valor e preço e ter uma forma de medir desde que você considere já que já estão realizados, né, os valores lá no caso, ou se tem alguma outra distinção a partir de uma leitura dos textos que gera uma outra forma, assim, no caso de uma outra relação entre valor e preço, no caso do Capital. E outra questão é perguntar sobre a exposição, que é uma coisa que eu nunca entendi, assim, tal, por que, afinal, tem um modelo no Capital tão complexo assim para a leitura, assim, se a gente compara com outras exposições do Marx, como no Salário, Preço, Lucro, assim, para a exposição, se eu fosse considerar o Capital como um tipo de ferramenta para ilustrar o operário ou um trabalhador revolucionário sobre a estrutura do sistema que o explora. E colocando nesse ponto de vista também outras questões do tipo, por que aquele modelo, por exemplo, que eu tenho a impressão assim, que às vezes acontece desde o livro 1, assim, como se fosse, eu vou explicar, mais-valia a partir de uma empresa dentro de um Estado, né? Só que mostrando isso com elementos de coisas que extrapolam a dimensão apenas daquela empresa, daquele Estado. Nem você está explicando algo a partir de um foco, só que não pode ser deduzido dali tudo que está pressuposto nos elementos que você está deduzindo. É uma questão, às vezes, que eu me coloco, assim, principalmente quando eu comparo outras explicações. E também, se você, hoje, assim, a partir dessa leitura do Capital, considerando a nova leitura do valor e tal, e essas outras formas, se de repente hoje em dia se interpreta como se responde a outras críticas, no caso como, por exemplo, desses keynesianos que colocam que para essa relação do estabelecimento do preço das coisas também entra o fator que não tem no Capital, que seria muito importante e relevante de aparecer, que seria o Estado. Algo que garante monopólios, etc., certas coisas que são ou não mercadorias e que intervêm aí nesse processo. Enfim, é isso. Também essas coisas do sistema único temporal e tal, eu comecei a ficar encafifado com isso, essa questão da transformação, a partir da leitura do Mosley. Aquela reconstituição que o Mosley faz, parece que ele faz uma reconstituição no inglês, assim, do livro 3, a partir do que ele acharia correto, sem as distorções do Engels. A partir dessa leitura hoje dos manuscritos, aquilo se sustenta, esse tipo de trabalho que tem o Mosley, né, essas coisas? Oi, Aguarda a próxima. E aí pode aparecer mais
Muito bem, vamos ver. Então, pegando, Orlando, aí a tua questão do fetiche da religião, então. Essa questão quer dizer, o fictício, né? O fictício, então, o fetiche, né? De uma certa maneira tem uma relação, né? E, claro, isso mesmo. O livro 3 vai desenvolver tudo isso. E as metáforas vão ser, inclusive, muito mais fortes para o religioso. Para começar isso, aliás, para começar o fim, né? Ou seja, o título da última parte no Marx é o 7º capítulo, a fórmula trinitária. Quer dizer, qual é a trindade do capital? No fundo, a trindade do capital é salário, salário, lucro e renda. Né? O salário, juro e renda. Né? Trabalho, capital e terra. Que no fundo terra quer dizer recursos naturais como um todo, a gente sabe. Né? Então, é isso. Quer dizer, já o próprio título e depois... A mesma coisa, Marx retoma a questão do fetichismo, vai aparecer lá de novo no final, vai aparecer a religião da vida cotidiana. Marx vai dizer, justamente vai usar essa expressão, que o dinheiro funda toda uma religião, a religião da vida cotidiana, e etc. Quer dizer, o interesse dele, isso não é uma metáfora, simplesmente a gente consegue perceber que desde o começo, quando ele fala que tem que, para entender o fetichismo da mercadoria, ou seja, como que o mundo social, diante da estrutura de propriedade privada, aparece como um espaço transcendental que ninguém controla. Aí vem uma crise, ninguém é culpado da crise, porque foi o mercado. Mas quem é o mercado? Quer dizer, tem essas dimensões vamos dizer assim, do espaço social, né, que aparecem como transcendentais. Então aí toda uma coisa misteriosa, nebulosa, etc. Essa chave de interpretação vai se manter e vai mostrar no livro 3 que, no fundo, ele está querendo mostrar que o capitalismo, digamos, é um sistema laico, do ponto de vista estrito da religião, mas ele funda a sua própria religião. Né? Ele funda a sua própria religião da vida cotidiana, que é um conjunto de crenças que a gente tem. Daí a questão da representação, que o Rafael tinha, já começando um pouco a questão, né? A questão das representações que se tem. Ou seja, a gente tem uma representação de potência e às vezes de impotência. Né? Então as pessoas, os indivíduos se imaginam muito poderosos no mundo capitalista, todo mundo, como se diz hoje em dia, é empoderado, ou busca um certo empoderamento, e esse empoderamento se dá, enfim, através do poder social. E Marx aqui vai certinho lá no Adam Smith, que por sua vez estava fazendo uma leitura do Hobbes. Então, na Riqueza das Nações, o Smith diz assim, o Hobbes dizia lá no Leviatã que existem várias formas de poder social. Né? Então, a fama, o mando e papapá. E aí o Smith diz, mas uma das formas que ele fala que ficou a forma predominante, então, digamos, 130 anos depois, é o poder social que o dinheiro dá para o seu proprietário. Então, quem tem dinheiro comanda, e o Smith gosta dessa expressão, comanda o trabalho dos outros. E o Marx retoma essa expressão do Smith, comando, isso, é comando. Ainda mais que o Marx está pensando no sistema de fábrica, que não era exatamente isso que está na cabeça do Smith, que está pensando no mundo das manufaturas, dos alfinetes. Mas o Marx está pensando no sistema de fábrica, duro, então o cara comanda mesmo. E aí ele diz, nos Grundrisse tem uma expressão que ele usa, que eu acho genial, que depois ele não retoma no Capital, que o proprietário de dinheiro anda com seu poder social no bolso. E é isso, você tem poder social, claro, porque quem tem dinheiro, ele compra o fruto do trabalho dos outros, ou então o serviço dos outros. Em vez de eu pintar a minha casa, ou sei lá, em vez de eu mesmo passar o dia faxinando a minha casa, eu contrato uma pessoa que vai lá e faz a faxina para mim, ou uma pessoa que vai lá pintar as paredes para mim. Então, portanto, eu tenho um comando sobre o trabalho dele, né? E isso é o poder social. Então, o tempo inteiro, o que se trata aqui, no fundo, essa metáfora religiosa, é desse poder social. Então as pessoas se sentem empoderadas, se sentem, né? Mas ao mesmo tempo se sentem impotentes, porque de repente acontecem coisas que são do mercado, ou que são, então, o famoso exemplo do capítulo 1, de repente a casa cai.
né? E o cara aí percebe que existe uma lei da gravidade, porque a casa caiu na cabeça dele, ele não fez a casa direito, né? De acordo com as leis da gravidade, a casa ali caiu na cabeça. Então, é isso, é essa dupla dimensão. De onde vem isso? Bom, vem do mercado, vem de algum espaço que escapa do controle, até dos monopolistas, né? Então, pois é. Então esse é o espaço do transcendente que o Marx vai trabalhar o tempo inteiro como sendo um espaço que é o da religiosidade capitalista, né? E aí ele usa e abusa das metáforas e da ideia de representação que tem uma dimensão, é verdade, Rafael, ao mesmo tempo religiosa e artística. Você lembrou muito bem dessa coisa do Vorstellungsweise, do Hegel, né? Do todo um modo de representação. E é interessante que para o Hegel a Vorstellung, a representação é uma coisa da religião, o conceito. Então a arte, especificamente a arte é Ahnung, eu acho que não me lembro bem qual é a faculdade que para o Hegel está envolvida com a arte. É uma intuição. Eu não me lembro exatamente qual é a palavra que o Hegel usa em alemão para intuição, né? Mas é intuição. Ele diz, o campo da arte é o campo da intuição, o campo da religião é o campo da representação, e o campo do saber, da ciência, né? Então, como o Hegel a concebe, é o campo do conceito, né? Então, é isso. É interessante que o Marx usa as representações num sentido religioso e estético ao mesmo tempo, né? E o ponto de partida da minha indagação aqui sobre essa questão de apresentação e representação na livrodocência foi justamente o fato de que tem toda o Marx usa essa expressão, um modo de representação capitalista. Ele usa essa mesma expressão para o capitalismo, referido, geralmente quando ele usa essa expressão tem a ver com o capital a juros, né? Tem a ver com, quase sempre, mas não, ele usa em outros momentos também, mas quase sempre tem a ver com a criação de todo um sistema de representações mentais que não são exatamente conceitos, porque ele fala em conceito depois num sentido mais ou menos próximo do hegeliano, ou seja, é a representação que capta o todo, e não só o resultado do movimento, mas sim o movimento inteiro, contraditório, e não só o resultado. Se você como que simplifica o movimento no resultado dele, ou seja, todo o jogo de valor de uso e valor de troca na troca, como sendo o dinheiro, presidido pelo dinheiro, aí você tem uma representação. Aí você inverte, você diz que não são as mercadorias que atribuem valor ao dinheiro, e sim o dinheiro que atribui valor às mercadorias. Elas em si são valores de uso, que só têm valor de troca porque o dinheiro as compara. Quer dizer, você inverteu, né? Mas essa inversão que acontece por força do próprio sistema de troca. Só para ficar nesse nível mais inicial da exposição do Marx, né? Voltando aqui um pouquinho para a questão do Orlando, né? Então, sobre a questão da Mega, da seção sobre os escritos do Marx sobre ciência, eles estão saindo aos poucos. Tem coisa que está ainda no prelo, é que para editar, tem coisas que para editar dá um trabalhão danado. Então a Mega agora, o ano passado, finalmente editou a ideologia alemã. Saiu a ideologia alemã versão Mega, ou seja, foi um trabalho de mais de 10 anos. Para começar, tinha que reconstituir o papel, porque os ratos tinham comido. Não era brincadeira, os ratos tinham comido mesmo. E o que acontece então com isso? Aquelas folhas que já na década de 30, no tempo do Ryazanov, no tempo do Adoratsky, né, quando foi feita a primeira edição, digamos, stalinista da Mega, né, o que estava ruído pelos ratos, os caras deixaram de lado. Mas o pessoal da Mega não, o pessoal da Mega usou técnicas avançadas aí de reconstituição de papel e etc e tal, e depois de decifração da letra e papapá para montar, e aquilo que não deu para recuperar, eles disseram, não, aqui não dá para recuperar, que é como se faz a crítica filológica, né? Assim, então não dá para recuperar. E tudo desmontado, textos esparsos, que é o que de fato o Engels e o Marx estavam trabalhando, até porque eles estavam escrevendo a 4 mãos. Um escrevia um pedaço, o outro escrevia outro, aí montavam, juntavam. Ia dar um trabalho tão grande para editar que eles desistiram. Mas o pessoal da Mega retomou o trabalho depois e acabou de sair, demorou mais de 10 anos, como eu falei, para sair. Esses outros textos que correspondem à seção 4ª da Mega. Tá? A Mega tem 4 seções. A primeira são os textos
em geral políticos, etc., do Engels e do Marx. O segundo é o Capital e seus escritos preparatórios. Então, o Capital, nas várias versões que ele teve e em traduções, no tempo de vida do Marx e do Engels, até então 1895. O terceiro são as cartas. Mas as cartas, aí o bacana da Mega é que as cartas, não só que o Marx e o Engels escreveram um para o outro ou para outros, mas as respostas. Então tem a carta do Marx ao Lassalle e tem a resposta do Lassalle para o Marx. E aí a gente tem a reconstituição de toda uma rede de correspondência, que é uma coisa que está sendo muito estudada, faz uns 20 anos que isso ficou, né? As redes. E eles tinham uma rede de correspondentes de 2.000 correspondentes, quer dizer, na Europa e Estados Unidos, etc. Dá para fazer uma revolução com essa rede de correspondentes. E eles contavam com isso, justamente. Então, a Mega é um trabalhão para fazer isso, porque a Mega está reconstituindo as cartas de todo mundo para todo mundo. Né? Claro que, infelizmente, não a do Proudhon para o Bakunin, digamos assim, né? Mas pela intermediação do Marx e do Engels, e também da Jenny, tem cartas da Jenny para o Lassalle, né? Muito assim, distantes. O Lassalle responde para a Jenny, senhora Marx, né? Nada de intimidades, porque o Lassalle era um famoso malandrão, morreu inclusive por causa disso, então ele deixa claro que maior respeito, senhora Marx, tal, tá? E escreve uma carta para ela, né? E ela que conte para o Marx qual é o teor da carta, e ela responde para ele, e tem todo um conjunto de correspondências. Essa é a terceira parte. A quarta parte são as resenhas e como é que chama isso quando a gente faz notas de leitura. Notas de leitura. Né? Então são as notas de leitura. Então as notas de leitura que o Marx tem do Mar, por exemplo. Então, porque o Marx é isso, ele gostava muito de escrever, né? E é interessante a maneira, né? Eu estava conversando com o pessoal da Mega que estava dizendo, né? O Engels é um cara que escreve na cabeça. Não sei se você lembra, Douglas, que o Kalerich falou isso quando esteve aqui ano passado. Assim, o Engels é um cara que escreve na cabeça. Quando ele põe no papel, já é praticamente a versão final. Já o Marx não, é um cara que escreve no papel. Então ele está toda hora brigando com o papel, rasurando, e joga fora, escreve de novo e tal. Isso para um estudioso assim, é maravilhoso, um cara desses, porque você tem as várias versões. Já o Engels não, o Engels a versão que está lá, ele já tinha super pensado na cabeça antes de botar no papel. Ou então ele tinha um esquema de destruição de papel melhor que o do Marx. Ele tinha inventado na fábrica dele uma maquininha de picar papel. Isso mesmo. O fato é que, então, essa quarta sessão vai ser essas todas. E aí está saindo muito aos poucos. Né? Está saindo muito aos poucos e só em alemão. Não tem, por enquanto, tradução de nada. Né? E chinês, não, o chinês vai demorar também. Os chineses estão com um super projeto, porque a China tem muita grana, lá tem muita grana. E os chineses descobriram faz uns anos que o Marx e o Engels não escreveram em russo. Porque eles tinham feito a tradução da obra completa do Marx e do Engels para o chinês a partir da edição soviética. Aí quando eles dizem, mas eles não escreveram em russo? Não, eles não eram russos. Quem escreveu? Em alemão. Bom, então agora estão refazendo toda a obra completa do Marx e do Engels saído da Mega, do alemão. Né? E é muito dinheiro, são centenas de pessoas trabalhando nisso, né? E vai sair, mas vai demorar um pouco e não adianta nada para nós, porque total o chinês é mais distante ainda que o russo para nós. Então, um pouco isso. Vai demorar para a gente ter acesso a isso. Vale mais a pena você aprender alemão do que ou desenvolver o alemão que você já sabe, do que esperar a tradução desse tipo de livro. Tá bom? Bom, retomando aqui as questões do Rafael, o Marx nunca usa, isso é uma das questões minhas da minha livre docência justamente, ele nunca faz uma distinção, Darstellung é isso, Vorstellung é aquilo, são duas coisas muito diferentes. Ele não tem um lugar que ele chega a pensar assim com tanta clareza, ou se tem, ele escondeu muito bem escondido o método, né?
Mas dá para perceber uma recorrência quase que perfeita dos momentos em que ele usa um ou outro, né? Quase que, claro que não é. Tem alguns momentos que você diz, não, mas aqui ele usou um, podia usar o outro. Mas acontece que isso é assim mesmo. Então eu fui olhar lá no dicionário dos irmãos Grimm, né? Que é mais ou menos o alemão do tempo do Marx. E eles vêm com a história. Então isso variou muito. Então houve épocas, por exemplo, que a representação teatral era chamada de apresentação. Então, quando que um grupo está apresentando uma peça ou está representando uma peça? Tem uma distinção, mas às vezes tem uma zona assim, porosa na terminologia, né? E isso aparece também no Marx, né? O que eu quis reconstituir foi que o Marx quis explicar, esse é meu ponto, quis explicar o modo com que o capital se apresenta, e aí nós o representamos dessa maneira. Quer dizer, o próprio capital, na sua apresentação, ele se apresenta em representações práticas. Então, sei lá, o uso do dinheiro é uma forma de representação, né? Nós estamos representando, o dinheiro é um representante do valor. Mas como é que o dinheiro representa o valor? É porque as mercadorias apresentam o seu valor de troca no valor de uso do dinheiro. Então, o valor de uso do dinheiro representa, né, os valores. Então tem um pouco esse jogo desde o começo do Capital. E eu quis explorar isso aí para entender a questão do fictício, justamente. E de todos os sistemas atuais aqui, pelos quais surge essa diferenciação, surge essas formas fictícias, o modo pelo qual a forma se torna independente do conteúdo e etc. E aí, então, se relaciona certamente com essa questão do místico, do mítico e do artístico, né? E Marx tinha o olho muito bem posto nisso, tanto que um dos motivos que ele dizia para o Engels que ele não queria publicar o primeiro volume separado dos outros, do Capital, é que ele dizia, a minha obra é um todo artístico. O meu livro é uma obra de arte. Eu não posso botar um pedaço dela, eu tenho que botar o todo, né? Então ele concebia a própria coisa dele como uma obra de arte. Agora, qual é a relação dele com Wagner, com os românticos da época, de um modo de presentificação? Puxa, essa é uma bela questão que eu não sei responder. E aí é um convite aí para você mesmo também desenvolver esse ponto do Heidegger, de uma presentificação. Só tem que ter cuidado se você está mexendo com a tradução da editora Vozes, né, em que o Dasein do Heidegger virou presença. Aí tem que ter cuidado, né, porque tem momentos que o Heidegger fala do presente, aí o que é Anwesen, né, que está presente aqui. E aí a tradutora lá faz das tripas coração para inventar, porque ela já tinha comprometido a presença com sendo Dasein, né? Porque ela imaginou que o Zensa tem a ver com o Sein, que é errado, que eu saiba, Zensa não vem do Sein, e o pré com o da. Mas não, eu vejo até o Dasein uma coisa muito mais espacial do que temporal, né? Enfim, sei lá. De qualquer maneira, então, só tomando esse cuidado, desse modo de presentificação heideggeriano e tal, bacana, um belo ponto de partida para você pensar. E por fim, Douglas, olha, retomando a questão do Estado, Marx, uma das coisas que ele não podia prever, porque ele acho que não imaginaria que o capitalismo ia durar tanto, é que o Estado ia assumir as funções todas que ele assumiu no século XX, né? E o que ele fala do Estado lá atrás, lá no Capital, que ele fala muito pouco, porque o Estado vai surgir, é quase como eu falei dos níveis todos, né? Então, pelo qual a propriedade privada vai se autonomizando. Então você tem capital industrial, comercial, juros, renda. A gente pode imaginar que o Estado viria em seguida, né? Em função dos impostos, da dívida pública, que o Marx menciona em alguns momentos, a questão da dívida pública como um elemento importante de financiamento e tal. E também o Estado como garantidor da propriedade privada.
e todo o sistema jurídico pelo qual o contrato é um instrumento perfeito, lá, como dizem os juristas. O monopólio nas colônias, depois as colônias se arrebentam, mas você tem monopólios e nichos de mercado, e toda a estrutura essa que a gente estava falando dos monopólios, da produção, etc. e tal. Então você tem essa função do Estado já no Marx. E as outras funções, digamos, keynesianas do Estado, aí não podia prever o Estado como dinamizador da economia, eu acho que, né, era uma coisa que escapava um pouco da capacidade de previsão dele. A relação disso com o valor, eu não concordo que isso seja gerador de valor. Eu acho que justamente, mesmo com as funções modernas do Estado e tudo, isso tem muito mais um sentido redistributivo, por isso que eu falei que poderia aparecer no livro 3, do que um sentido especificamente produtivo, né? Bom, mas isso é tema para, nossa, muita discussão, porque teve uma discussão enorme marxista que se deu no século XX, pós-keynesiano, né? Já desde o Paul Suisse e tal, que se deu conta de que dava para fazer uma ponte aqui de Marx com Keynes, etc. Tem a ver com o tipo de socialismo que surgiu da experiência soviética, estatizante, enfim, coisas aí do século XX que não dá para... E por que o capital é tão complexo? Essa questão do micro, Marx parte de uma empresa, de uma coisa que, né? E aí depois as próprias determinações desse nível individual com o qual ele começa não são suficientes. E as próprias determinações são para determinar o todo, e ao contrário, muitas vezes são as determinações do todo que explicam essas determinações individuais da empresa da qual ele partiu. É mais ou menos isso que você tinha perguntado, né? Isso, quer dizer, essas dificuldades. Justamente aí é que aparecem as contradições, né? E por isso o Marx tem que adotar um modo de exposição no Capital super complexo, que é inclusive um modo progressivo recursivo. A todo momento o que vem depois explica o que veio antes, mas você tem que começar de algum lugar a expor. Porque essa é uma dificuldade dos dialéticos todos, né? Desde Hegel até Adorno, é por onde eu vou começar. Se tudo está envolvido com tudo, mas eu tenho que começar a falar de algum lugar. E por onde que eu começo a falar? Então Marx pensou nas categorias mais simples, mas mesmo nas categorias, a mercadoria é a categoria mais simples, mas o Marx está pensando na mercadoria produzida em um esquema capitalista industrial. E não na mercadoria lá, sei lá, o sal dos romanos no 3º século antes de Cristo, né? Não é isso. Ou no vinho que o grego está produzindo, ou no cedro da Fenícia. Ele está pensando na mercadoria. Assim. Então, portanto, já naquele começo ali, de certa maneira, as categorias do que vem depois têm que voltar e redeterminar o que veio antes. Então, realmente é complicado, porque a própria sociabilidade capitalista se articula em formas que são determinantes desses outros lados. E, enfim, você tem essas contradições. Uma coisa que, por exemplo, ilustra bem isso, me parece que é esta... Eu me lembro da discussão da Fiesp, não só alguma vez, mas várias vezes, então os empresários da Fiesp dizendo, né, recomendando que nós temos que aumentar os salários, porque afinal de contas é do salário, né, que vem o poder aquisitivo do trabalhador, que é um consumidor também, que é uma das questões do capitalismo, transforma o trabalhador em consumidor, né, através do pagamento do salário. Muito bem, então ele diz, vamos aumentar os salários. Aí alguém pode perguntar, e por que a tua empresa não aumenta? Diz, pois é, a minha empresa pessoalmente eu não posso aumentar, porque eu estou com uma estrutura de custos muito apertada, o lucro já está meio tal, mas eu estou recomendando que vocês façam isso. Só que é a falácia da composição, né, famosa. Ou seja, isso é o nível individual e o nível global, e a contradição se projeta. O indivíduo precisa dos salários altos para que o próprio trabalhador, os trabalhadores sejam consumidores também do produto. Mas, ao mesmo tempo, ele próprio não pode aumentar, ele quer que os outros aumentem. Então, quer dizer, nessa separação do plano individual para o plano social, se abrem aqui as coisas das contradições, das oposições, os dois lados da oposição.
Da oposição, por exemplo, entre o particular e o social, entre o privado e o público. Se abre justamente nisso. Do ponto de vista social, aparece um dos lados. O trabalhador é consumidor. Do ponto de vista privado, aparece o outro. O trabalhador é de onde eu estou tirando a minha mais-valia. Então, esses planos todos que se articulam. E o Marx vai fazer o quê? Ele vai encontrar um modo de exposição que tenta dar conta de tudo isso, mas ele próprio estava, inclusive, constantemente revisando. E aí uma coisa, eu não acho que o Marx não tenha completado o Capital porque ele esperava que misticamente a classe trabalhadora... Não, ao contrário, ele imaginava que a obra dele ia ser uma ferramenta para o operariado saber como fazer a revolução, saber qual era o inimigo, quem enfrentar, etc. Eu acho isso, acho que não acabou o Capital porque ele foi ficando velho e doente. E até pelo tipo de vida que ele teve, ele não era tão velho assim, ele tinha 60 anos, 60 e poucos anos, mas enfim, o tipo de vida que ele teve, e foi vendo que a coisa era muito grande, porque tinha que dar conta de um conjunto de coisas. Ele tinha prometido que ia escrever um livro sobre o Estado, inclusive, né? E passou longe disso, né? E provavelmente o Estado que ele ia escrever seria o Estado como agente econômico, né? E não o Estado, não ia fazer um livro de política, mas ia fazer um livro do Estado como um dos agentes da economia. E é isso. Então, acho que o problema aqui foi que a obra foi cada vez mais exigente, e dar conta desses planos todos, e mudar a exposição constantemente, e se dar conta que não, eu pensei em começar desse jeito, não vai dar para começar aqui, porque isso pressupõe aquilo, e então altera a forma de exposição. Isso aí é um trabalhão danado. E aí tem a questão pessoal dele, da honestidade intelectual, né? Do tipo, eu não vou agora dar uma picareteada. Podia dar uma picareteada, mas não quis. Queria enfrentar, pegar o touro pelo chifre mesmo, né? E por isso ele gostava tanto do Ricardo também. Aquilo que ele chamava de cinismo na juventude, na maturidade, disse, não, esse cara é honesto, absolutamente honesto, né? Podia ter feito uma... O Ricardo enfrentou o problema mesmo. Como manter uma teoria do valor-trabalho diante do fato da industrialização? Poxa, né? Uma coisa é o Smith pensar isso no tempo da manufatura, outra coisa é pensar isso no tempo da fábrica. E Ricardo pensa isso no tempo da fábrica. Então, realmente, eu acho que ele próprio se impunha essa exigência, né? E o Engels também se impôs essa exigência na hora de fazer a edição do livro 3 do Capital, do livro 2 e do livro 3. Tem uma famosa história que o pessoal da Mega conta que o Werner Zombart, que era um grande sociólogo lá do final do século XIX, ele ficou sabendo que o Engels estava fazendo essa edição assim e disse, que bobagem, pois o Engels não sabe tudo que o Marx pensou? Então, pega aí, escreve qualquer coisa, recria. Repensa, por que fazer essa coisa filológica, decifrando a letra? Que nada, põe aí qualquer coisa. Esse era o Werner Zombart. Quer dizer, o padrão de trabalho científico, filológico, etc., do final do século XIX, era aquele, não era do Engels. O Engels se colocou um padrão que é um padrão do século XX. Que nós, no século XXI, ficamos mais exigentes ainda. Então, criticamos o Engels, mas o Engels estava à frente do seu tempo, no seu rigor, na sua seriedade intelectual. Bom, enfim, não respondi tudo, mas a gente pode depois até continuar conversando.